Há muitos anos atrás, a Marvel passou por uma fase difícil, chegando perto da falência, vendeu os direitos cinematográficos de vários personagens populares, como o Quarteto Fantástico, os X-Men e o Homem-Aranha. O Quartetos Mutantes foram para a Fox e o Homem-Aranha para a Sony. E como vocês já sabem, tiveram vários filmes dos Mutantes. Também teve a icônica trilogia de filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi e os 2 filmes do Quarteto Fantástico. E o filme de 2015 a gente ignora e finge que não existe. E não posso me esquecer do Demolidor, que também foi comprado pela Fox. Porém, os direitos voltaram para a Marvel, pois no contrato da venda tinha uma regra de que os personagens não podiam ficar muito tempo sem ter um filme, senão os direitos voltariam para a Marvel. Porém, antes de perder os direitos do Demolidor, a Fox tinha a ideia de reunir todos esses personagens em um filme-evento, onde ela pretendia rebootar todo o seu universo e começar de novo com novos atores. O filme teve uma clara inspiração nas HQs da Guerra Civil, e os roteiristas seriam os mesmos que iriam trabalhar em X-Men Primeira Classe. A Fox queria na época o diretor de Supremacia Bourne para dirigir o projeto. O filme também contaria com a presença do Deadpool, que a propósito, na época, a Fox tinha vacilado com o personagem X-Men Origins Wolverine. Não se sabe ao certo se ele apareceria daquela forma igual no X-Men Origins, ou se teríamos uma versão mais fiel do herói, igual no filme de 2016. Beleza, mas você deve estar se perguntando qual seria a premissa do filme. Não se sabe ao certo como seria com detalhes esse filme, porém dá pra se ter uma noção mais ou menos. O filme começaria com o Quarteto Fantástico enfrentando o vilão Homem Molecular. Porém, em algum momento dessa batalha, o Tocha Humana, sem conseguir controlar os seus poderes, explodiria boa parte de Manhattan, o que causaria muitas mortes. Acredito que a partir daqui vocês já devem estar achando essa história bem familiar, né? A população começaria a se voltar contra esses seres poderosos e começaria a exigir que esses seres fossem registrados pelo governo e que trabalhassem para o governo também. Basicamente pegaram o mesmo enredo que se desenrola a trama de Guerra Civil das HQs. Sim, meus amigos, a Fox quase fez Guerra Civil antes da Marvel no cinema, porém sem o Capitão América e sem o Homem de Ferro. Aliás, falando no Capitão América, o ator Chris Evans já estava na Marvel interpretando o herói lá no primeiro filme do Capitão América, então possivelmente ele não retornaria como um Tocha Humano nesse filme. Na verdade, não se sabe se o elenco de Quarteto Fantástico de 2005 voltaria. Apenas se sabe que trariam alguns atores do elenco de X-Men dos filmes anteriores dos Mutantes, como por exemplo o próprio Hugh Jackman, que voltaria como Wolverine. Nesse filme teríamos vários confrontos entre as duas equipes, como a do Reed Richards versus o Wolverine, onde Reed conseguiria esticar sua mão a nível molecular e cortaria as 2 mãos do Wolverine fora. Imagina o quão bizarra seria essa cena, mas seria muito legal de ter visto no cinema, eu tenho que admitir. Apesar de não saber como seria a participação do Demolidor no filme, acredito que a participação dele seria como algo parecido com a participação do Homem-Aranha na Guerra Civil dos quadrinhos, e mais ou menos parecido como seria a participação da Viúva Negra no filme da Guerra Civil do MCU. E muito provavelmente trocaria de lado por discordar do time que ele faria parte de início. O Deadpool provavelmente teria um papel parecido com o do Justiceiro, provavelmente, que até aparece para ajudar, mas comete uma atrocidade que o faria ser afastado da equipe e que ele faria parte também, que provavelmente seria os X-Men. Aqui já é especulação minha, porém eu acredito que o Quarteto Fantástico é quem ficaria do lado do governo, por se sentir culpado de certa forma, e acredito que o Reed teria um papel parecido com o de Tony Stark na Guerra Civil das HQs. E como os X-Men não têm uma relação muito boa com o governo, e como os mutantes já são caçados diariamente, não ficariam a favor do tal registro de super-humanos. Acredito que o papel do Capitão América seria do Ciclope no filme, inclusive, e o de Tony Stark, como mencionado antes, pelo Reed Richards. Agora, uma viagem minha. Imagina que da hora se eles conseguissem um acordo com a Sony e trouxessem o Aranha do Tobey pro filme. Imagina que da hora os X-Men da Fox e o Homem-Aranha do Tobey serem do mesmo universo, porém, infelizmente, é só uma loucura minha. Bom, como já sabemos, a Fox acabou optando por um soft reboot que começou com X-Men Primeira Classe, que deu início a uma nova era dos filmes dos X-Men, que foi finalizada com X-Men Fênix Negra. E como já sabemos, os X-Men voltaram para a Marvel, pois a Disney comprou a Fox, junto com os direitos dos personagens. Em breve teremos o encontro dos X-Men com o Quarteto Fantástico e com os Vingadores e Vingadores Doomsday, e também em Guerras Secretas, o que vai ser incrível de se ver nos cinemas. Então, no fim das contas, a gente ainda saiu ganhando. Mas sendo sincero, eu gostaria que esse filme tivesse saído. Imagina o Guerra Civil nos cinemas antes do MCU ter feito. Mas bom, pessoal, por hoje é isso. Eu não vou mentir que achei a ideia até que da hora e que gostaria de ter visto esse filme sim. Mas bom, acho que é isso. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!